bem, vamos começar agora, certo? Hoje a gente fala sobre esse tema tema 9, né? E a gente vai falar sobre ortogonalidade de funções. Vamos falar sobre uma classe específica de equações diferenciais que gera o que a gente chama de autofunções, né, equações de autovalores, que geram funções que têm propriedades de ortogonalidade bem definidas, e essas propriedades permitem expandir funções, né? A gente isso aqui, rapaz, vai falar sobre operadores diferenciais, né? Equações diferenciais regidas por operadores lineares, né? E a gente vai falar sobre algumas propriedades da teoria de Sturm-Liouville, né? Que trata de uma certa classe de equações diferenciais, e vamos falar sobre operadores adjuntos. Isso apenas para contextualizar como é que surgem essas funções específicas, né? Operadores adjuntos e adjuntos, né? Vamos conceituar essas coisas. Também vamos falar sobre operadores hermitianos, né? Quais são as condições para que um certo operador diferencial, que é um conjunto de operadores diferenciais de ordens variadas, pode ser classificado como hermitiano, né? Esses são conceitos gerais que a gente vai identificar nas equações diferenciais, geralmente que regem muitos problemas da engenharia, tá certo? A gente vai explorar algumas equações específicas que geram funções especiais, né? Que funções são essas? Bom, função de Bessel, né? Polinômio de Legendre, especiais, polinômio de Chebyshev, né? Tem também harmônicos esféricos e assim por diante, né? E a gente vai falar sobre esse conceito, né? Um dos tópicos aqui, ortogonalidade de funções, né? Vamos conceituar de forma geral a ortogonalidade, e nosso trabalho na oficina vai ser explorar propriedades dessas funções, algumas funções para a gente determinar conjuntos de funções ortogonais. Precisamos determinar raízes das funções, né? De alguns polinômios, então isso é importante, tá certo? Ortogonalidade. Na oficina anterior, nós já mostramos como obter raízes da função de Bessel. A gente agora vai fazer isso também nessa oficina, certo? Bom, vamos falar sobre esse primeiro tema aqui, os operadores diferenciais, certo? A gente tem aí, deixa eu anotar aqui, deixa eu riscar aqui minhas notas, né? Deixa eu usar minha ferramentazinha aqui. Então, uma equação dessa forma aqui, em que você tem um operador L atuando sobre U, né? U é uma função, tá certo? Mais alfa, uma função W. Na realidade, isso aqui é algo desse tipo aqui, tá certo? Nós temos aí L, né, um operador diferencial aplicado a U, que é uma função de x, né? A gente omitiu o x, né? Mais alfa, que é um alto valor, W, que é uma função peso vezes U, igual a zero. Essa é a chamada equação diferencial de alto valor, tá certo? Em geral,
esse operador L, né, ele, deixa eu ver se eu posso mover para um lado aqui, esse meu mouse aqui não, posso mover aqui para o lado, certo? Então esse operador, deixa eu só, eu estou com o mouse que não é do meu Mac, daí fica mais difícil mexer, certo? O operador L, esse operador diferencial, ele é, em geral, né, a forma geral dele é uma soma de operadores diferenciais, uma combinação linear de operadores diferenciais até uma ordem que vai até um N maiúsculo aqui. Aqui você tem um coeficiente, esse coeficiente pode ser uma função de x, tá certo? Então, no domínio x é a variável independente, e aqui você tem um operador de ordem n, né? Essas AN são funções de x, né? Então a gente está falando de funções U de x, né? E a equação é essa equação, né, que a gente acabou de mostrar para vocês, certo? Dessa forma, né? LU mais um alto valor alfa vezes uma função peso, né, vezes U igual a zero. Essa é uma equação diferencial que aparece em problemas de engenharia, tipicamente, né? Os coeficientes aqui dependem da variável x, certo? Dessa forma, né? E os operadores dn que aparecem aí são operadores de derivada de ordem n, né? O dn aí, no caso, né, de ordem n, né? dxn. É claro que ele não vai trabalhar com equações diferenciais de ordem superior a 2 em geral, né? A gente vai geralmente estar com equações diferenciais deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí, deixa eu fazer uma coisa ainda aqui, falta fazer, certo? Vou ficar completo aqui, só organizar essa janela aqui para poder aparecer todo mundo na tela. Pronto. Então nós temos aí, deixa eu só essa janela aqui do lado. Tudo bem. Então, em geral, isso é uma equação diferencial de alto valor, né? Em muitas equações, deixa eu apagar aqui. Muitas vezes esse W é uma constante, né? Vou dar um exemplo como é que surgem essas equações. Por exemplo, equação de Laplace em 2 dimensões, né? Tem equação de Laplace em 2 dimensões. Por exemplo, o Laplaciano da função potencial igual a zero em 2 dimensões. Isso aqui é algo do tipo D2 φ dx2, né? Mais d2φ dy2 igual a zero. E a gente quer resolver essa equação, a gente vai explorar isso aí, tá certo? Vai resolver isso aí, né? Aí a gente assume uma forma específica para o potencial, que é um potencial da forma φ separável, né? Essa é a técnica de separação de variáveis, que é muito utilizada, f de x, g de y, né? E quando a gente faz isso, trabalhando aqui, você vai ter, depois de algumas manipulações, você gera uma equação do tipo 1 sobre f, d2f dx2, né? Porque a derivada em x só atua em f, a derivada em y só atua em g, então a gente fica e divide, faz uma divisão por fg, você gera algo do tipo mais 1 sobre g, d2g dy2, né, igual a zero, por exemplo, né? Isso é um tipo de equação, certo? Equação de Laplace em coordenadas cartesianas dá isso aí. Isso aqui a gente pode apagar isso aqui, né? Passar para o segundo membro, certo? Apaga isso aqui, apaga isso. Você fica com isso aqui igual a menos isso. Essa função é só de x, essa só de y, elas só podem ser iguais
qualquer que seja x, y, se ambas forem constantes, daí gera duas equações diferenciais, né? Essa constante pode ser positiva ou negativa, real ou complexa. Por exemplo, se eu utilizo uma constante de separação real, menos aqui, pode ser mais, mas se eu escolher menos, eu gero uma equação diferencial do tipo d2f dx2 mais alfa 2f igual a zero, e gero uma outra equação d2g dy2 menos alfa 2g igual a zero. Ambas são equações que caem nessa categoria operador sobre U, mais uma constante alfa, no caso lá dá um alfa 2, né? W igual a 1, vezes U igual a 0. Então você tem equações de diferenças parciais, quando separa, você gera equações de alto valor desse tipo aqui. Então a forma geral é essa, né? E aqui, especificamente nesse caso que ele está mostrando aqui, né? Uma solução, uma equação gera funções que podem ser ortogonais no intervalo, dependendo do intervalo considerado, né? Funções de seno e cosseno, é que você tem funções exponenciais reais ou funções hiperbólicas, que não geram funções ortogonais. Mas é uma equação de alto valor que gera uma alta função. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte: a derivada segunda da função g é uma réplica da função g, né? Aqui também, a derivada segunda de f é uma réplica de f, que é proporcional a f menos de uma constante, né? Então, são equações de alto valor. Mas a forma mais geral é essa que a gente está falando aqui, disso que ele está tratando. Os coeficientes aqui podem ser, na realidade, pode ser mais complicado do que esse tipo de equação que ele gerou, né? Os coeficientes podem ser funções, né? E os operadores diferenciais são esses operadores de ordem n, certo? Muito bem. Essa função W é a função densidade, né? Função aqui, certo? Densidade. Ou função peso, né? Que aparece nas equações diferenciais tradicionais que a gente está habituado a lidar, né? Então você tem vários exemplos, né? Você tem, por exemplo, a equação da parte que eu acabei de mostrar, né? Ela envolve derivadas parciais. Quando você separa, gera equações de alto valor desse tipo. A equação de Helmholtz, que trata da propagação eletromagnética, né? Equação de Schrödinger, né? Que governa problemas de mecânica quântica, certo? Existe uma classe de operadores chamados operadores adjuntos, né? Em que a gente define um operador adjunto, o L-daga. Esse aqui é o símbolo de adaga, né? Uma adaga, dagger em inglês, certo? Então, o operador adjunto, né? Você tem um operador L, certo? Que é um polinômio de operadores diferenciais, né? A gente acabou de falar, né? L igual a soma de n igual a 0 até um número máximo, tá certo? De AN, que é uma função de x, derivada de ordem n, né? A gente aqui está botando dn em cima, né? Acho que eu botei n embaixo em algum lugar aqui, tá? O operador adjunto, que é o L adaga, né? Por definição, é algo do tipo soma de n igual a 0 até n de menos 1 elevado a n, né? D de ordem n, e o A fica do lado direito, certo? A opção de x, né? Então observe a diferença entre essas duas definições, certo? A menos esse fator menos 1 elevado a n, o operador L-daga, adaga, ele tem a posição do AN passada para a direita do operador diferencial. Isso quer dizer o seguinte, que essa operação diferencial atua também sobre A. Tá? Então, quando ele atuar sobre uma função L adaga, sobre uma função qualquer, deixa eu botar aqui em cima, né? Aplicado, desculpe, o L adaga, né? Aplicado à função U, vai ser algo do tipo soma, né? Menos 1 elevado a n
derivada de ordem n de quem? De AN vezes U. É a da cadeia aqui, certo? Então, AN é a função de x, né? E U também. Então, é derivada em relação a x dessas quantidades. O operador adjunto tem essa propriedade, né? Então, um operador é denominado autoadjunto quando satisfaz a seguinte propriedade, né? Quando tanto faz você aplicar, ou seja, se um operador autoadjunto é aquele que satisfaz a seguinte propriedade. O interessante é que esse tipo de operadores tem propriedades interessantes, né? Então, é aquele que, se você aplicar L sobre U, dá na mesma, você aplicar L adaga, o operador adjunto sobre U, né? Operadores que satisfazem essa propriedade são ditos autoadjuntos, certo? Como eu falei, nos problemas de interesse, a gente tem operadores de segunda ordem, né? No máximo, certo? Então vamos escrever aqui a forma geral de um operador de segunda ordem, como é que seria, né? Bom, em segunda ordem seria, o L e U seria A0 derivado de ordem 0 é simplesmente 1, né? Então a operação diferencial D0, né? De ordem 0 é A0U mais A1 DU dx, vou chamar de U', certo? Mais A2 derivada segunda de U, né? Então vamos ver sobre que condições o operador ele é autoadjunto para uma equação de segunda ordem, certo? Se você aplicar aqui agora o L adaga sobre U, você vai ter o que, né? Aqui fica a mesma coisa, fica A0U mais derivada, né? De A1U mais A2U duas vezes, né? Derivada segunda, certo? É isso que nós teríamos. Então a questão é sobre que condições essas coisas são iguais, né? Qual é a relação entre coeficientes para que o operador seja autoadjunto? Então, para isso, a gente vai, se a gente derivar, né, esse termo é igual a esse, tá certo? A gente tem que derivar, e eu deixo para vocês fazerem esse exercício, né? Então, basta que para o operador ser autoadjunto que dA2 dx seja igual a 1. Então, as funções coeficientes de x, né, A1 e A2, tem que ser tais que o coeficiente do operador de segunda ordem, derivado de segunda ordem, o A2, tem a derivada igual ao coeficiente do operador da operação diferencial de primeira ordem. Então, quando isso é satisfeito, o operador é dito autoadjunto, certo? Ora, então o operador autoadjunto que satisfaz essa propriedade, ele pode sempre ser escrito dessa forma: L aplicado a U igual a d dx de P du dx mais Q. Né? Então, operadores escritos dessa forma são autoadjuntos. Vamos verificar, certo? Vamos expandir essa derivada. Você vai ter derivada segunda de U vezes P, P d2U dx2, né? Mais du dx dp dx mais Q, né? Certo? Então, nesse exemplo, nosso A0 é Q, nosso A1 é o dp dx e nosso A2 é o P, né? Ora, dp dx, que é dA2 dx, é igual a A1. Então, esse tipo, todo operador autoadjunto pode ser escrito dessa forma, certo?
O interessante é que esses operadores permitem identificar, como você tem equações diferenciais na forma de um operador autoadjunto, é possível você já saber a priori que isso vai gerar funções que têm propriedades de ortogonalidade, tá certo? Bom, mais alguns conceitos aqui, né, que a gente talvez já tenha falado anteriormente, certo? Falar aqui sobre produto escalar, né? Produto escalar no espaço de funções. Veja, boa parte do que a gente está falando aqui tem no livro, já está indicado nas notas aí. Então, essa teoria de Sturm e Liouville, né, que trata desses operadores, dessas propriedades de operadores adjuntos, autoadjuntos, operadores hermitianos, que a gente vai falar, isso está lá no livro do Afkin, certo? Está aí indicado nas notas, né? Livro de métodos matemáticos para físicos, acho que serve para engenheiro também, né? Então, se define de forma geral o produto escalar entre duas funções. Isso é inspirado também, o conceito de ortogonalidade é inspirado no conceito de que você pode decompor um ente matemático em entes que têm propriedades de ortogonalidade, né? É um pouco abstrato isso, né? Bom, como é que a gente pode visualizar isso melhor? Um vetor pode ser decomposto numa base, né, de vetores espaço-tridimensional, só para facilitar, certo? Uma base de projeções em três direções ortogonais, né? A gente pode decompor um vetor em vetores ortogonais, pode fazer produto escalar de vetores no espaço 3D, né? Essencialmente, geometricamente, o produto escalar quer dizer cosseno do ângulo, né, basicamente, né? No espaço de funções, o produto escalar de funções é o grau de similaridade das funções, né? Se as funções elas interferem construtivamente, elas têm alguma semelhança, digamos assim, né? Se elas interferem destrutivamente, elas são, digamos, ortogonais, né? Então, uma função que faz isso aqui, certo? E outra que faz isso aqui, estão defasadas, digamos, 90 graus, o produto dessas funções, certo? Vai dar positivo, negativo, positivo, negativo, se você integrar, dá zero o resultado. Elas não têm essa similaridade. Agora, uma função que faz isso, né, com uma outra que faz algo assim, certo? Já tem alguma semelhança. O batimento dessas funções é não nulo, né, digamos assim. Você integra o produto e já dá um resultado não nulo, certo? Então é esse tipo de conceito que a gente está explorando aqui na questão de ortogonalidade de funções, né? A gente tem aí tem uma inércia aqui razoável, né? Você tem aí definição geral, né? Como você tem um domínio, né? As funções existem no domínio, né, AB, digamos assim. A função peso lá da equação diferencial é aquela função W, tá certo? Então, por definição, as funções podem ser reais ou complexas, mas a variável independente x é real. Funções de variáveis reais, tá certo? Então, por definição, isso aqui é produto escalar, quer dizer, integral, né, entre dois limites, tá certo? AB, né, de o conjugado, tudo função de x, tá? W, V, dx. Essa é a definição, né? Produto escalar de funções. Quando você tem a função peso, de onde vem esse produto escalar? Esse domínio. Isso vem de uma equação diferencial, que é definida no domínio, né, de existência das funções, que é no intervalo entre A e B. A equação diferencial tem uma função peso e você tem algumas soluções possíveis da equação diferencial, e você define então o produto escalar usando esse conceito aqui, certo? Ele surge naturalmente quando você tenta calcular erro médio, essas coisas, certo? Bom, e o que quer dizer ortogonalidade? Duas funções são ortogonais se esse batimento, essa integral dá zero, certo? É importante observar que se eu calcular o conjugado de UV conjugado, né, isso aqui vai dar o que? Integral de A até B
de U, W é real, tá certo? A função peso é real na equação diferencial, não muda, é V conjugado dx, e isso nada mais é do que V escalar U, certo? Essa é uma propriedade, né? Quando W, a função peso é uma função real, o V conjugado é igual a VU, certo? E chegamos aí no conceito de operadores hermitianos. Se você tem soluções linearmente independentes, então um operador é dito hermitiano se a equação diferencial que governa envolve um operador autoadjunto, né? Então o operador tem que ter aquela forma lá que a gente mostrou agora há pouco, né? Que é ddx o L, né? O operador, o L, LU é isso aqui, ó, ddx de P du dx mais Q, né? Essa é a forma de operador autoadjunto, certo? Então, um operador é dito hermitiano, a gente vai ver porque é importante que ele seja hermitiano. Se ele for autoadjunto, se ele ter essa forma, né? E se você tem duas funções, U e V independentes, linearmente, vou botar assim ali, é mais fácil, né? Duas funções linearmente independentes, então você tem essa propriedade. Então, isso aqui é no domínio, né, entre A e B. Se você tem aí essa propriedade aqui, certo? P, V conjugado derivada de U, né? P é aquele coeficiente que aparece aqui, né? Do operador, certo? Em U igual a PV conjugado linha em x igual a A tem o mesmo valor em x igual a B, né? Essas são as extremidades do domínio, certo? PV conjugado o linha em x igual a B. Então esse operador é dito, operador que satisfaz essas propriedades, então ele é dito hermitiano com respeito às funções U e V, né? Então, quais são as propriedades do operador hermitiano? Eu vou botar aqui nas notas que a gente vai listar aqui embaixo, certo? Que é importante, né? Quando a gente lida com os operadores. Os autovalores de um operador hermitiano são reais, né? E as autofunções de operador hermitiano são ortogonais, certo? Bom, tem alguma restriçãozinha, né? Se você tiver uma autofunção para duas autofunções para o mesmo autovalor, coisa que não acontece em geral em casos físicos, pode acontecer. Isso acontece na mecânica quântica, né? Que eles falam estados degenerados, né? Todos têm o mesmo autovalor, né? Ou seja, a mesma energia, né? Isso pode acontecer, certo? Mas as autofunções de um operador hermitiano são ortogonais. Quando acontece essa questão de mais de uma autofunção para o mesmo autovalor, faz-se uma mudança de base, né? Como se faz na álgebra vetorial, em que você define novas funções que não tenha mais de um para o mesmo autovalor. Então isso se faz muito também, certo? E as autofunções de um operador hermitiano formam um conjunto completo. O que quer dizer conjunto completo? Quer dizer que você pode expandir uma função qualquer como combinação linear dessas funções que formam um conjunto completo. Isso garante que você vai ter uma expansão única para a sua função, né? Então, como a gente está falando aqui, né, com combinação linear de autofunções de operadores gerados não é operadores, né, de autofunções geradas por operadores hermitianos, certo? Vou mostrar aqui algumas tabelas, vocês vão trabalhar na oficina dando uma olhadinha nessas equações, certo?
algumas equações diferenciais que são governadas por operadores hermitianos, certo? Bom, por exemplo, essa função, a função de Legendre, polinômio Legendre, o P é 1 menos x2, o Q vale 0, o alfa vale L, L mais 1, W vale 1, o intervalo é de A a B. Então isso aqui daria o que mais ou menos, né? Se a gente for ver aqui, certo? Que equação diferencial é essa, né? Deixa eu limpar aqui. Se você pega P igual a 1 menos x2, né? Aqui no caso, deixa eu ver aqui, Q vale 0, né? Vamos ver mais ou menos qual é a forma dessa equação. O alfa, o alto valor, é da forma L, L mais 1, certo? Se você vai lá para mecânica quântica, esse aqui é o número orbital L, né? Que descreve os estados de energia do átomo. Isso aqui aparece também na equação Laplace, né, quando a gente resolve, tá certo? O W, no caso aqui, vale 1, e o intervalo A igual a menos 1, B igual a 1. Então, esse é o domínio em que você vai ter funções ortogonais. Essas funções são os polinômios de Legendre. Qual é a equação diferencial? Ora, d de x, né, de 1 menos x2, dpl dx, que é o polinômio de Legendre de ordem L, né, mais Q, né, que dá 0, então mais alfa, que é L, L mais 1, W, tá certo, que dá 1, certo, vezes PL, né, igual a 0. Essa é a equação diferencial de Legendre, certo? Que aparece, ela aparece naturalmente quando você separa, por exemplo, a equação de Laplace, né? Quando o potencial depende só da variável radial de esféricas e do ângulo polar em esféricas, aparece na variável angular, quando você usa a estrutura específica do Laplaciano de esféricas, aparece uma equação diferencial que é dessa forma aqui. X, no caso, seria o cosseno de θ, né? Certo? Então aparece lá. Bom, e assim por diante. Então você tem várias possibilidades, tá certo? Que vocês vão dar uma olhadinha aí no... a equação associada de Legendre, que é um polinômio de Legendre generalizado que depende de dois números, dois parâmetros que definem o valor, né? O número inteiro L, que vai de 0 em diante, e o M, que vai de menos L a L. Ou seja, para cada L você tem M que vale de menos L a L. Polinômio de Chebyshev, que é bom para descrever filtros, para síntese de filtros, né? Aqui tem os parâmetros, certo? Função de Bessel, né? Oscilador harmônico é uma equação do tipo, se você for ver, né, uma equação do tipo, digamos que a função seja U, né, é a equação mais simples que tem, né, D2. Essa que eu falei para vocês agora há pouco, quando eu fiz a separação da equação Laplace em cartesiana, isso aqui dá D2U dx2 mais M2 U igual a 0. Então, se você for trabalhar no intervalo x entre menos π a π, ou entre 0 e 2π, né, um período completo, você tem funções ortogonais. Quais são essas funções? Cosseno de mx, seno de mx, são as soluções dessa equação diferencial, né? E são funções ortogonais no intervalo considerado. Eu estou mostrando aqui para vocês algumas funções, né? Só para dar um exemplo, isso aqui é uma função de Bessel. Geralmente as funções de Bessel físicas, é claro que eu posso ter argumento negativo, né, da função de Bessel, mas você tem função de Bessel, em muitos problemas o argumento é só positivo, porque é uma variável que mede distância, né, radial de cilíndricas. Em guerra de ondas cilíndricas aparece a função de Bessel, como eu já falei antes, certo? E essas funções têm uma natureza muito interessante, elas todas são oscilatórias, tem um número infinito de raízes, certo? Um conjunto discreto infinito, né? Que é o polinômio de Chebyshev, que ele tem propriedade de ortogonalidade entre menos 1 e 1, né?
função de Bessel está aqui, tem outra função que é um polinômio de legenda aqui de ordem 4, certo? Mais uma função oscilatória, né? Só para ilustrar a característica. Essas funções ortogonais têm essa natureza ondulatória, certo? Oscilatória, né? Que nem a função seno e cosseno, certo? Bom, a gente pode trabalhar com base de funções ortonormais, né? Você tem aí, suponha que você tem um conjunto de funções ortogonais, né, no intervalo entre A e B, digamos que sejam, na realidade isso aqui está errado, né? Isso aqui é o M só, certo? Isso aqui é o M de X, um M maiúsculo de X, não é o MN, é o M, certo? Então você tem funções que têm propriedade de ortogonalidade, só que o produto escalar, tá certo? Para M igual a N, isso aqui é o delta de Kronecker, né? Ele vale 1 se M igual a N, vale 0 se M diferente de N. Então o produto escalar vai dar um número, né? Em princípio. Então eu posso normalizar as funções, né? Definindo funções ortonormais. Elas são ortogonais. Se eu dividir pela raiz desse fator de escala, então eu vou ter essa propriedade. O produto escalar dessas funções de base é igual a delta de Kronecker. Ou seja, vale 1 se M igual a N, vale 0 se M diferente de N, né? Então essas funções formam um conjunto ortonormal, ou seja, orto de ortogonal e normal de normalizado. Basta de fazer isso aqui, né? Então a gente pode decompor uma função como uma combinação linear de funções de base, né? Dessa forma aqui. Certamente vocês já viram isso antes, né? A gente pode decompor. Toda vez que a gente descobre, resolve a equação diferencial para um operador hermitiano e descobre o conjunto de funções ortogonais para esse operador, então você pode sempre decompor nesse domínio uma função qualquer com uma combinação linear. Esse A aqui não tem nada a ver com A lá do operador hermitiano, do operador L que ele está falando, é outro coeficiente, certo? Então é claro que você não pode botar um número infinito de termos, né? Para um número grande de termos, se você medir o erro, certo? Da aproximação de f por essa soma e tentar minimizar o erro, ou seja, determinar os coeficientes tal que esse erro seja minimizado, né? Pode se mostrar quando você faz isso aqui, né? Pode se mostrar que o coeficiente é simplesmente o quê? O produto escalar, né, de U com F, certo? Que no caso de uma equação governada pelo operador diferencial, uma equação do tipo L, né, U mais alfa W igual a 0, então o produto escalar tem o W aqui no meio, certo? Então pode se mostrar isso aqui. Então o coeficiente simplesmente o produto escalar é como se fosse no caso de vetores, né? Um vetor, digamos, no espaço 3D, né, ele é uma combinação de 3 versores ortogonais normalizados. A gente faz isso aqui, né? Chamar de projeção, tá certo? A maiúsculo N é a projeção na direção do nésimo versor. Chamar de AM, né? Ora, quem é essa projeção aqui? A gente faz para escalar em ambos os membros por um versor qualquer, AM, né? Para escalar geométrico lá. Isso aqui vai dar soma, até 3, de AN, produto escalar, né? Aqui na verdade está fazendo operação ponto, né? AM, escalar AN. Como esses versores são ortogonais, isso aqui dá o que, né? Isso aqui dá delta de MN, que é o delta de Kronecker. Isso aqui então só tem um termo que é o AM. Então a mésima projeção é o produto escalar do vetor com o versor de base. Mesma coisa para função. Função, só que agora você tem um número muito grande, digamos assim, de termos, certo? Aí você tem aproximadamente, né? Soma até N de uma projeção,
que a gente chamou de AM, né, no caso, vamos mudar aqui, tá certo? AN, aliás, funções de base que a gente chamou de UN, né, ortogonais. Então, se eu aplicar produto escalar em ambos os membros, deixa eu botar aqui, você tem aí a função soma, né? Então, o número máximo de AN. O N, se eu faço para escalar de UM, né? Uma dada função de base com F, mesma coisa, né? N igual a 1 até N, a N, um M, N. Olha, esse UM e o N é simplesmente delta de MN, delta de Kronecker. Então quer dizer que eu determino só o mésimo coeficiente. Então o mésimo coeficiente da soma, ou o nésimo, tanto faz, é produto escalar de um M com F, certo? Então vamos recapitular o que eu fiz aqui, né? A gente fez aqui de forma compacta, né? O que a gente fez no fundo foi isso. Vamos voltar. F de x, vou botar direitinho aqui, certo? Uma combinação linear com coeficientes constantes, né? De AN, um N de x. Então, o que eu fiz? Passo 1, multiplica ambos os membros por um M de x, certo? Passo 2, multiplica ambos os membros por W, aliás, multiplica por o M conjugado, né? Depois escalar tem conjugado de um vezes o outro. Multiplica ambos os membros pela função peso, W de x. Passo 3, integra ambos os membros de A até B. É isso que a gente fez. Certo? O que vai dar? Olha, vai dar integral de A até B, um M conjugado de x, W de x, F de x, dx, igual a soma N igual a 1 infinito de AN, posso trocar a posição, integral de A até B, de um M conjugado de x, W de x, um N de x, dx, né? Ou seja, isso aqui é o produto escolar das funções com M e N, que dá delta de MN, isso aqui vai dar simplesmente AM, né? Então, e o primeiro membro dá essa integral aqui, da função de base conjugada, W, F, dx, tá? Então é isso. Ao invés de fazer isso dessa forma, a gente faz simplesmente usando o conceito de produto escalar e de ortogonalidade direta, né? Produto escalar em ambos os membros, isola um termo apenas, certo? Então, é claro que se eu truncar, tá certo? Isso aqui dá aproximado, né? Como na teoria de operadores hermitianos essas funções formam um conjunto completo, se eu incluir todas elas, eu vou ter uma praticamente idêntica, uma igualdade, né? É claro que a gente vai ter alguns probleminhas em funções não fisicamente realizáveis, para ele poder realmente pegar uma função que tem, por exemplo, a função U de x, né? Tem um saldo e depois volta para cá de novo. Essa é função não fisicamente realizável. Nesses casos, a aproximação vai dar um overshoot, certo? E você vai ter uma aproximação boa no intervalo e um overshoot aqui, porque você não tem como você igualar uma função que não existe, uma função descontínua, por um conjunto de funções contínuas, né? Então a gente vai ter problemas de errozinho de overshoot nesses pontos de alta derivada. Mas em geral, que se tiver todas as funções, né, incluídas, então essa soma se torna praticamente exata, né? Certo? Então, se nós colocarmos a fórmula, né,
para a n, né, que está aqui, a fórmula para a n está aqui, ó. O coeficiente está aqui, né? Se eu colocar essa fórmula dentro dessa expansão, essa fórmula aqui, essa integral, se eu jogo, né, isso aqui, o enésimo coeficiente, jogo aqui dentro. Aí eu tenho que tomar cuidado, porque isso aqui é uma integração, eu tenho que botar x' aqui. A variável muda, né, ela vai desaparecer no final do processo. Isso aqui é uma função de x, né? Então nós ficamos com algo do tipo, deixa eu achar um espaço aqui. Tem mais, né? Vou apagar aqui, certo? Lá em cima, não, limpar tudo. Então, se nós tivermos, se você tem aqui, né, f de x igual a soma ele está enumerando a partir de 1, né? De n igual a 1 infinito, certo? Daí o coeficiente, que seria o AN, seria aqui, né? Integral um n conjugado de uma variável x', certo? W de x', f de x', dx'. Isso aqui é o coeficiente, isso é para o escalar, né? E o n com f, vezes o n de x. E aí a gente pode permutar, isso aqui pode ser colocado assim, integral n igual a 1. Integral de A até B, né? Daí você vai ter aqui soma, né? De um n conjugado de x', W, desculpa, W de x', né? W de x', certo? Daí aparece aqui um n de x, né? Esqueci do dx' aqui, tá certo? Tá aqui. Bom, daí aparece esses termos aqui todinho, né? F de x', dx', certo? Esse W aqui não precisa nem estar na soma, né? Ele pode sair aqui, tá certo? Pode ficar aqui. Deixa eu só refazer aqui. Integral de A até B, né, dessa função W de x', vezes essa soma, posso colocar assim, n igual a 1 infinito, daí tem um n de x' conjugado, um n de x, certo? Então é isso aqui, f de x', dx', né? Então a função f é escrita dessa forma. Então, ou seja, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que f é uma função que integrada com f de x' é da própria f, né? Que função é essa? Olha, nós sabemos que a função delta de x' menos x tem essa propriedade, né? O que nós temos aí, né? Nós sabemos que f de uma função, f de uma variável, no intervalo de A até B, pode ser escrita como integral na variável x' da função delta f de x', né? Essa é a propriedade da função delta, né? Ela é tão concentrada, tá certo? E a integral dela vale 1, que eu posso tirar f' da integral, e isso aqui vai me dar f de x. Ou seja, isso aqui é chamada a relação de completeza. A gente acabou de demonstrar que a função delta para o conjunto completo de funções ortonormais é dado por esse fator aqui, certo?
Então a função delta de x' menos x é dada por w de x', soma, né, em todas as funções de o n conjugado de x', né, é isso, o n de x. Se eu quiser, eu posso trocar a posição disso aqui, certo? Isso aqui dá delta de x menos x' igual a w de x, soma um n conjugado de x, um n de x', né? Então, essa chamada relação de completeza, e ela é verdade, certo? Se você coloca cada vez mais termos na função delta, eu vou pedir para vocês fazerem essa simulação, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que é. Eita, apagou aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Acho que eu perdi a minha simulação que eu tinha aqui. Vamos ver. Vou ver se ela está aqui, tá? Acabei de fazer ela. Eu tive que reiniciar. Acho que está aqui. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Eu fiz aqui uma simulação. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tá. Aqui eu normalizei, tá? Porque a função delta, ela tem essa propriedade, né? A função delta tem a função delta de Dirac, né? Ela é super acentuada quando o argumento é zero, né? Cai instantaneamente para zero, saindo da origem. Mas aqui eu estou mostrando a relação de completeza quando você tem um conjunto de funções ortogonais. Eu vou mostrar a tabela para vocês já. Deixa eu mostrar a tabela primeiro, talvez, para mostrar a relação de completeza que nós temos. Nós temos aqui algumas funções de base que surgem de equações diferenciais. Aqui um exemplo, a função do oscilador harmônico, né? Derivada segunda mais o quadrado do número inteiro vezes a função da zero, certo? Então a função peso aqui dá 1, as funções de base ortonormalizadas são essas funções seno ou cosseno, ou OV que a gente chama aqui, tá certo? Cosseno tem quando m igual a zero dá um constante, né? A expansão geral de uma função é dessa forma aqui, né? E você pode expandir uma função qualquer dessa forma geral. Pode ser que em muitas situações o coeficiente aqui não apareça, né? E a relação de completeza é você pegar as funções de base e calcular isso aqui, certo? Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como é que fica, né? O que é a completeza, né? Eu normalizei porque senão o pico vai lá para cima, certo? Então, se você aumenta o número de termos, aqui é uma série truncada, para vocês verem que, de fato, se você for colocando mais termos, você tem a função delta aparecendo aí, ó, certo? 400 termos, né? Ou seja, uma função daquele tipo é cosseno vezes cosseno, tá certo? Soma, né? Então você tem essa função. O que é essa função? Essa função tem que propriedade, né? A integral dela dá 1, certo? Ela aqui está normalizada, né? Pelo valor na origem. Isso aqui dá lá para cima, certo? A integral dessa função dá 1, né? E se você integrar qualquer função que varie lentamente com essa função, um produto, vai dar uma função onde essa função é situada. Essa é a propriedade da função dela. Não importa a forma dela, importa que ela tenha essa propriedade de considerar. Mas para vocês verem que de fato funciona, né? Essa questão da completeza, certo? Você gera a função delta, você faz aquela combinação de som que eu acabei de mostrar aqui, né? Desse tipo aqui, nesse caso das funções cosseno W igual a 1, certo? Bom, e temos mais alguns exemplos aí
de outras funções, né? Série de Fourier, quando as funções, em vez de serem consideradas funções exponenciais complexas, dessa forma, exponencial de jmx, né? E normalizada, certo? Então, isso pode sempre expandir em ondas planas, né? Que é o caso aqui, ou série de exponenciais complexas. Isso aqui é a relação de completeza, né? E por aí vai, tá certo? Você tem outras funções, polinômio de Legendre, a gente acabou de falar, tá certo? Como é que a equação diferencial que governa. Então essas funções têm propriedade de ortogonalidade também, certo? Isso aqui é a relação de completeza. No matemática, polinômio de Legendre tem essa sintaxe aqui, Legendre P, L é a ordem, X é o argumento, né? Funções de Bessel, aí as funções de Bessel são dessa forma aqui, tá certo? Jm de Km nx, M é a ordem da função de Bessel, né? E n é a enésima raiz da função. Por isso que é importante achar raízes das funções de Bessel, porque a forma da função é Jm, né, da raiz Kmn vezes x. No domínio vai de 0 a 1, certo? Então em x igual a 1, você tem Jm de Kmn que dá 0, certo? Então essas funções são funções que têm nós, né? J0 termina em 0, J1 começa em 0 e tem uma primeira raiz, na realidade a primeira raiz seria algo aqui, tá certo? J2, né? Duas raízes, segunda raiz lá e assim por diante. E aí você tem relações de completeza que aparecem aqui, tá certo? Bom, então esse é mais ou menos o tema dessa aula. Eu vou só dar agora uma breve descrição da oficina que a gente vai fazer. Vai ter uma parte de demonstração, né? Que vocês vão verificar algumas das propriedades que a gente escreveu aqui. A gente demonstrou rapidamente uma ou outra. Vão verificar as equações diferenciais que aparecem nas tabelas, tá certo? E fazer algumas desses exercícios, né? Bom, essa é a primeira parte, certo? Vocês vão fazer expansões em série Fourier, né? Podem verificar isso na matemática, né? Como é que são as expansões, certo? E vou fazer algumas simulações. Bom, primeiro, vocês vão fazer um programa, né? Como a gente já fez antes, série de Taylor vai fazer algo parecido, né? Uma função e sua série Fourier de senos e cossenos, como é que se assemelham? Vamos usar lá o manipulate, o número de termos como parâmetro, e variar esse parâmetro e fazer um filme, né? Tentar fazer um filme que não seja tão rápido, certo? Para poder ver de que forma, variando um parâmetro, você tem a aproximação da função por sua série Fourier. Visualização das funções de Legendre, Bessel e Chebyshev são funções importantes na nossa área especificamente, de micro-ondas e fotônica, tá certo? Aumentem a ordem dessas funções com o manipulate e façam filmes em MP4 para a gente poder ver, né? Veja as propriedades, estudem, deem uma avaliada, porque o objetivo na verdade é se familiarizar com essas funções, né? Elas podem ser usadas para fazer filtros, por exemplo, né? Então, para fazer acopladores direcionais com máxima banda, com banda máxima, né? Numa determinada faixa de frequência, certo? Então, aí tem algumas coisas que vocês vão estudar, certo? Faço essa simulação que eu fiz agora há pouco para algumas dessas funções, para ver como é que é a relação de competência de cada caso. Verifique que funciona, certo? Já fizeram na oficina 8, né, a determinação de raízes de funções, da função de Bessel de ordem zero. Agora eu quero aqui no matemática você tem também o procedimento find root para achar raízes, né? A gente desenvolveu o Newton-Raphson, né? E você pode usar o find root também, certo? Então vamos achar as n raízes da função de Bessel de ordem n. Então a função de dois parâmetros, né? Ordem da função de Bessel, número de raízes,
Então você acha as primeiras N raízes, usando aquela dica que eu dei anteriormente, certo? Aí tem uma dica de chute inicial para a função Bessel de ordem M. Você pode dar, porque a função Bessel de ordem M diferente de zero, M igual a 1, M igual a 2, primeira raiz é zero. Você não quer a primeira raiz, né? Você vai evitar ela dividindo por x, certo? E você vai dar um chute inicial dado por isso aqui para você achar a próxima raiz. E você vai dividindo por esses binômios da forma x menos o valor da raiz, para você eliminar a raiz já encontrada, né? É importante falar também que no matemática tem uma função que calcula as raízes da função de Bessel. Ele acha a késima raiz, certo? Então, se você usar isso aqui, você pode verificar se está certo o seu procedimento, né? Então, vamos gerar um conjunto de n funções de Bessel ortonormais. Por quê? Porque eu preciso determinar a raiz? Porque eu preciso saber. A raiz aparece como coeficiente da função de Bessel que são ortonormais. Então vamos calcular essas funções, né, usando a receita dada aí na aula. E vamos expandir essas funções aqui da questão 9, tá certo? Em funções de Bessel ortonormais, né? Aqui essas funções aqui, né? No intervalo adequado, tá certo? Bom, basicamente é isso que vocês vão fazer, tá bom? Então vamos trabalhar, né? Nós temos aí 2 semanas para essa oficina, com pequena interseção com a outra, né? Mas a gente vai vendo aí como é que é o trabalho de vocês, se vocês vão conseguir terminar a tempo, tá bom? Então até a próxima, ficamos por aqui.